Olá, eu sou Rodrigo Bernardino e esse é o programa Conexão, que hoje recebe o arquiteto urbanista formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, Rafael Grimberg Costa, que ganhou projeção nacional com o projeto Fazenda Vertical para o centro aqui da cidade de São Paulo. Ele já morou em diversas partes do mundo, como Tel Aviv, Londres, Sydney e Nova York, já visitou todos os continentes, dedicando seu tempo às viagens e pesquisas culturais, históricas, arquitetônicas, podendo citar alguns países como Cuba, Bolívia, Jamaica, Egito, Índia, Marrocos, Tailândia, e atualmente tem se dedicado ao seu escritório, o RCG Arquitetura, e vem idealizando projetos arquitetônicos e sustentáveis e também designer de imóveis. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença. Estou muito feliz. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Rafael, quero começar com você com uma pergunta. Eu gostaria que você me desse a sua opinião sobre a qualidade arquitetônica do Brasil. Qual que é a sua visão? A minha visão é uma visão, né, acredito, da maioria dos arquitetos urbanistas que residem no Brasil, ou que estudam, né, o Brasil como um todo, é muito falha, né? No Brasil ainda falta muita boa vontade dos governos, falta muitos concursos públicos, né, também para abrir a novas ideias, falta muito planejamento também, tá? Então, assim, essa visão arquitetônica do Brasil, eu acredito que seja quase nula, falando no Brasil ao todo, né? O Brasil é muito grande, tem muita gente. Porém, existem diversos países também que estão caminhando. Eu não consigo ver um país em específico que seja 100% urbanizado ou falando em arquitetura para a população. Mas existem países que já estão caminhando, né? Posso citar alguns países como a Coreia do Sul, a Alemanha, Canadá, Austrália, que já há algum tempo já está pensando na população, no planejamento urbanístico, arquitetônico para a população que reside nesses países. Então você acredita que esse projeto, esse modelo arquitetônico no Brasil não foi pensado para todos? Não. Esse modelo arquitetônico não foi pensado para todos. Esse modelo arquitetônico do Brasil, como eu falei, eu ainda acho que é muito falho, é um modelo muito individualista, né? Então você pensar naquela pequena parte da cidade, ou você pensa até mesmo naquela pequena parte do terreno que você possui para projetar alguma construção, esquece que existe um entorno, esquece que existe uma vida pública fora, né? Fora da onde você reside, da onde você trabalha. Isso não só a população, né? O governo também deixa muito a desejar nesse sentido. E qual você acha que seria o primeiro passo para que a gente pudesse construir uma arquitetura que fosse para todos, né? Que fosse mais acessível também a todos? É um passo grande, né? É um passo com muito planejamento. Eu citei a Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul possuía um rio que era igual o rio Tietê, que cortava a cidade. Ela possuía as marginais ao lado do rio, como a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, que existe em São Paulo. E por meio de um processo, ela transformou as marginais de Seul em parques lineares, onde toda a população tem utilizado, onde toda a população se encontra, onde norte, sul, leste e oeste da cidade podem utilizar o mesmo espaço. Bacana. Rafael, o arquiteto e urbanista também, Alexandre Derivaikov, ele tem defendido que os nossos rios sejam navegáveis, tanto para transporte público e também para transporte de cargas. Como você enxerga isso na cidade de São Paulo? Olha, eu acho uma ideia muito boa, é uma ideia excelente, porém é uma ideia, né? A ideia do arquiteto Alexandre é formar um anel fluvial, né? Como tem um rodanel viário, seria um rodanel fluvial. A ideia dele é ótima, porém precisaria de no mínimo 8 governos para essa ideia estar pronta. Boa vontade do governo, boa vontade da população também. Eu acho que é um caminho muito longo a ser
percorrido, né? Nós vemos que, por exemplo, a falta de transporte público em São Paulo, por exemplo, até mesmo se falando em metrô, com várias linhas atrasadas, né? Então se imagina um anel fluvial em São Paulo, né? Mas eu acredito que a ideia dele é excelente, eu apoio muito essa ideia. E eu gostaria muito de viver numa cidade onde eu tivesse uma alternativa né, de transporte fluvial também. Fica até chique, né? Exatamente, e no Rio já tem, né? Já tem uma ideia dessa, né? Para os moradores de Niterói e até o Rio, eles têm também essa opção. Eles têm a balsa, isso, né? Exatamente. Que atravessa. Exatamente, que também alivia o trânsito ali, né? Daquela região. Né, que também na manhã, como né, nas capitais, é bem pesado ali o fluxo. Mas você acredita que então essa ideia tem muito mais influência política do que econômica? Você acha que os empresários em si, dessa questão automobilística, de transportes e também do asfalto, né, esses engenheiros, essas empreiteiras, você acha que também não seria uma dificuldade para eles isso? Com certeza, né? O meio de transporte mais barato, né? Hoje em dia são os automóveis, né? A cidade, o país, o Brasil, né? Desde da época de Getúlio Vargas, foi planejado para ser um país, cidades viárias. Né? Eu acredito que sim, o custo de um anel fluvial em volta de São Paulo é um custo muito alto. Eu acredito que não exista essa verba no governo, nem uma boa vontade dos governantes para tirar esse projeto do papel. Entendi. A cidade de São Paulo ela vem investindo, né, em ciclofaixas aí por toda a cidade, né? Como você avalia isso, né, numa cidade assim como São Paulo, que a dificuldade também é de trânsito, né? Eu acredito que São Paulo sempre está empurrando um problema para outro problema, né? Eu acredito muito em ciclovias, que é uma grande diferença de ciclofaixas, né? O que temos visto em São Paulo é a pintura de um determinado limite da rua, né? Sem critério, né? Não vou nem falar que é sem critério, mas com poucos critérios, vão lá, pintam uma faixa e acham que estão resolvendo um problema. Não, fazer ciclofaixa não resolve o problema na cidade. O que deveria ser feito são ciclovias. Qual que é a diferença de uma ciclovia para uma ciclofaixa? Uma ciclovia ela é pensada, ela é planejada, ela é segura, tá? Ela é fora do ambiente das ruas ou das estradas. Então, assim, ela oferece muito mais segurança e pode ser utilizado também até mesmo por pedestres ou skatistas ou patinadores, né? Agora, a ciclofaixa, ela acabou sendo uma propaganda política, eu acredito, né? Tem lugares que começam uma ciclofaixa e terminam em lugar nenhum, por exemplo, né? Agora sim, se eu for falar um lado positivo, é a ciclovia da Avenida Sumaré, na zona oeste de São Paulo, onde foi muito bem planejada, no canteiro central, tinha espaço, tinha tamanho para fazer essa ciclovia, e ela começou a ser usada pela população de lá, a população que precisa passar por aquela região ou de bicicleta, ou a pé, ou para fazer exercícios. Né? Você vê gente andando de skate, gente andando de patins, né? Com uma certa segurança, longe dos automóveis. Então, assim, uma ciclovia é bacana para a cidade. Uma ciclofaixa, para mim, não é você tentar resolver um problemão para deixar menos problemático, né? Vamos dizer. E você acredita que tem também essa harmonia entre o motorista e o ciclista e também até, né, o motoboy aí na cidade? Não. Eu acredito que a maioria das cidades do mundo, cada um vai defender o seu veículo, né? Então eu sempre vejo esse empurra de quem tem mais direito, se é o ciclista, se é o pedestre, se é o automóvel, se é a moto, né? Isso aí são coisas que têm que ser adaptadas, as pessoas têm que se adaptar que existem diversos meios de transporte na cidade.
Por exemplo, em Tel Aviv, os ciclistas andam basicamente em cima das calçadas. Ok, as calçadas em Tel Aviv são boas, não tem buraco, né? E já está vindo de uma cultura deles de alguns anos que ciclistas e pedestres dividem a calçada. Eu não falo que sempre é harmônico, mas funciona. Então Funciona muito bem. Então você acredita que precisa, antes de mais nada, antes de fazer esse investimento como o governo do estado tem feito, como o prefeito da cidade de São Paulo tem feito, mas também um investimento no conhecimento dessas pessoas, né? Também na divulgação, né, de como vai ser feito isso, né? Até para que esses motoristas tenham um conhecimento, né, de que essas bicicletas vão estar na rua, né? Porque o ciclista, ele precisa, de certa forma, ter um respeito, né? Não, com certeza, eu acredito que qualquer meio de transporte é válido e qualquer meio de transporte tem que ser respeitado. Ainda mais meios de transportes limpos, né? Que não geram poluição. Então, eu acredito que tem que haver sim um planejamento. Eu sou a favor das bicicletas nas ruas, mas desde que você tenha algum tipo de segurança. Né? E desde que outras pessoas também não sejam prejudicadas. Você imagina 400 quilômetros lineares de faixa, de ciclofaixa. Né? Então você imagina assim, os comerciantes que têm uma loja de frente para a rua, que o cliente costumava parar na frente, agora não pode mais. Né? Você consegue imaginar o quanto que a cidade está perdendo com tudo isso? Né? Quantas vagas está perdendo? Entendeu? Também não podemos negar que São Paulo é uma cidade de carro ainda. Né? Se São Paulo tem a cultura de carro, não é de um dia para o outro que você vai tirar essa cultura. Você tem uma especialização, né, em cidades sustentáveis. Qual o primeiro passo para criar essa cultura? Eu acredito que assim, já estamos criando uma conscientização sobre sustentabilidade, né? Até mesmo por meio de reciclagem do lixo. Eu vejo que as pessoas estão se informando melhor sobre produtos biodegradáveis, né? Esse tipo de coisa. Mas ainda assim, é um passo muito grande até tornar uma cidade autossustentável, né? É um passo muito grande. Eu acredito que no Brasil vai demorar um pouco mais. Né? Existem outras cidades no mundo que já estão planejando telhados verdes para a cidade, jardins verticais. As pessoas já estão tendo uma cultura de fazer plantio de hortaliças dentro de casa também. Né? Cidades que estão instalando sistemas de limpeza de água do esgoto que gera já dentro do próprio edifício, da própria casa. Né? Então, assim, a água já vai para tratamento basicamente limpa. Né? O tratamento é muito mais rápido, muito mais eficaz. E o governo também tem investido bastante nessa questão da conscientização das pessoas quando mexe no bolso, né? Então, por exemplo, a Sabesp, ela criou aí esses planos de investimento, né, onde o contribuinte, ele economiza água e recebe um desconto, né, na conta. Você acha que isso é válido? Você acha que isso realmente vai criar aos poucos uma cultura, né, de preservação da água? Com certeza, quando mexe no bolso da pessoa, a pessoa se conscientiza, né? Mas eu acredito também assim, é válido. Eu não acho que a água tem que ser a preço de banana, eu não acho que a eletricidade tem que ser preço de banana, mas eu também não concordo com o tipo de fornecimento dado para os brasileiros por essas empresas, né? Entendeu? Então, assim, a empresa de eletricidade é falha, não ter água é falho, né? Eu acredito que as pessoas, óbvio que estão conscientizando muito mais, tanto pelo valor e também pelo medo de ficar sem água. A água é a base da vida, né? Sabe? Você pode sobreviver, se hoje acabar a luz, não tiver gasolina, não tiver cinema, não tiver televisão, você sobrevive. Agora, quantos dias você sobrevive sem água? A pergunta é essa.
E assim, você como já viajou para vários lugares do mundo, também morou em algumas outras metrópoles, como você encara isso nessas cidades, né? Essa preservação da água? É só aqui em São Paulo que isso acontece ou em outras cidades você já teve, né, a oportunidade de acompanhar? Não, eu tive a oportunidade de acompanhar o consumo de água consciente, por exemplo, na Austrália. Né? Na Austrália é bacana que eles utilizam duas pias, uma eles enchem de água com detergente, deixa toda a louça suja lá, tiram, passam uma esponja e a outra está cheia de água limpa. Então, assim, 2 cubas lavam a pia inteira. Eu também vejo, por exemplo, Israel, que vem investindo na dessalinização do mar. Né? Hoje em dia, lá uma grande porcentagem da água que eles utilizam vem do mar, dessalinizada. É um país que é basicamente desértico, não falta mais água. Entendeu? Existem soluções, existem meios, né? Ou por meio da tecnologia ou por meio da educação. A arquitetura também ela tem investido nisso, né? Esses empresários, essas grandes empresas, né? Até vocês que desenvolvem projetos arquitetônicos para as casas, vêm pensando também nisso. O que normalmente se dá para fazer num projeto de uma casa, né? Que eu consiga reduzir esse custo? Olha, a verdade, hoje em dia existem diversas tecnologias para você fazer a limpeza da água dentro da sua casa, né? Você chega a um certo nível de limpeza que você pode reutilizar o esgoto que saiu da sua casa para ser utilizado no jardim, lavagem externa, lavanderia, bacias, né? E também já existem tecnologias que deixam a sua água potável para você utilizar na qualquer torneira, para chuveiro. Então, assim, tecnologia existe, tá? Não é barato ainda, não é acessível, mas muita gente já tá adquirindo esse tipo de tecnologia para as casas, realmente com medo dessa falta d'água, né? E também a educação, eu acredito que seja, né, também importante, né? As pessoas também se conscientizarem que elas precisam fazer essa redução, né? E no dia a dia, né? Como você encara isso também? As pessoas precisam ter consciência que nós temos um volume de água no mundo, que existe no mundo desde que o mundo é mundo, e uma crescente demanda populacional, né? Então precisa ter uma conscientização como vamos compartilhar essa água com todos os seres humanos, e animais e plantas, né, que existem no universo, que fazem parte dessa nossa cadeia, né, dentro do nosso mundo. A gente vai para um breve intervalo, né, e voltando a gente vai falar um pouquinho sobre a fazenda, né, vertical, né, que você criou. Né, a gente tem algumas imagens bem bacanas para mostrar para vocês. A gente volta já. Voltamos. Rafael, eu gostaria que você me falasse um pouco, né, desse projeto Fazenda Vertical, né, que você é pioneiro aí no Brasil a, né, trazer para cá esse projeto. Como que foi idealizar isso? A gente vai ver algumas imagens desse projeto. Na verdade, esse projeto iniciou mais ou menos em 2000, 2001, com o professor Dixon Spomier, da Universidade de Colômbia dos Estados Unidos. Esse professor é um pesquisador e ele queria arrumar alguma solução para a sobrevivência da nossa espécie. Então ele chegou à conclusão que água e comida é exatamente o mais necessário nesse mundo. A partir dessas pesquisas, ele desenvolveu um protótipo de fornecimento de alimento, de crescimento de hortaliças, ou animais de pequeno porte dentro dos grandes centros urbanos. A ideia dele foi bem bacana, foi bem inteligente, que seria o quê? Colocar uma estufa entre a outra e verticalizar o plantio. Então a fazenda vertical nada mais é do que a plantação por tecnologias de hidroponia ou aeroponia, entre outras tecnologias que são lançadas no mercado.
Normalmente elas são feitas em bandejas, né? Que fica, a raiz fica suspensa, a água fica passando embaixo. E a ideia dela foi sacar que isso aí poderia ser verticalizado. Então você otimiza espaço, você não tem todo aquele ciclo, né, de colheita, armazenamento, transporte até a cidade, venda até a cidade. A ideia dele era que, assim, cada bairro, cada região que houvesse 10 mil habitantes teria uma fazenda vertical para suprir as necessidades dessa população. Então você não tem você não, o alimento não estraga, né, em todo esse processo de colheita, etc. e tal. Então, assim, você tem muito menos perda, né, desculpa. Você tem muito menos problemas, né, de plantio, de praga, uma vez que todas as plantações são monitoradas. É bacana, é um projeto bem bacana. Esse projeto também ganhou destaque, né, no Brasil todo, em alguns jornais. Como foi para você, né, ver esse projeto aí tão bacana, né, mais pessoas tendo conhecimento? Para mim foi muito bom, porque foi um projeto que foi muito difícil executar para um país onde ainda há muitas terras disponíveis, né, para a agricultura. Mas eu acreditei que se existem tecnologias que podem preservar essas áreas, por que não tentar? Por que não fazer um projeto para a cidade de São Paulo? Para o centro, iniciar no centro de São Paulo, no Marco Zero, e poder expandir para a cidade. Uma vez me perguntaram se eu acreditava que isso seria viável no Brasil. E eu respondi que eu acreditava que, de repente, daqui 20 anos, 30 anos, poderia ser viável. Mas em 2015 já estamos vendo, né, que realmente essas mudanças climáticas existem. E as colheitas dependem, né, os produtores rurais dependem do clima para plantar e para colher. Nós estamos vendo que a falta de água existe no Brasil também, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, entre outras capitais também. Então, hoje em dia, eu já acredito que é um projeto muito mais viável para agora do que para o futuro. E eu acredito também que quem começar a desenvolver um projeto de fazenda vertical, começa a ter a tecnologia de plantio verticalizado também. Esse é um projeto, né, ousado, diferenciado, né, até por São Paulo ser uma das principais capitais do mundo, não tem, né? E você teve inspiração de alguma outra capital? Olha, na época, em 2009, eu pesquisei muitos projetos ao redor do mundo, né? Tinha projeto para Dubai, tinha projeto para Nova York, tinha projeto para Tóquio, tinha muitos projetos bacanas, inclusive de arquitetos super renomados no mercado mundial, né? Que estavam acreditando nesse projeto também, desenvolveram um projeto bacana. Eu tive muita inspiração para esse projeto, mas o mais difícil foi conseguir idealizar um projeto para o Brasil, né? Achar o lugar ideal, né? Eu fiz o projeto sobre o edifício São Vito, que foi demolido em 2011, que ficava atrás do mercado municipal no centro de São Paulo, era um edifício que estava abandonado. O edifício fica ao lado do rio Tamanduateí, que também poderia ser utilizada a água por meio de tratamentos, né, para ser utilizado na plantação também. Então, assim, tiveram grandes desafios geológicos, grandes desafios de aceitação das pessoas que isso é um projeto viável para a nossa população também. E assim, onde seria esse projeto aqui, né? Você falou que você ia atrás no mercado municipal, né? A ideia inicial, né? Como ele foi demolido, teria algum outro espaço? Vocês, no caso, criaria essa fazenda vertical, você pegaria algum prédio já abandonado na cidade? Porque a cidade conta com alguns, né? A ideia desse projeto é realmente assim, a minha intenção de trazer para a cidade de São Paulo seria também como um ponto de partida para então falar da revitalização daquele local. E eu acredito que utilizando uma estrutura que já exista, né,
é muito mais viável, né? E eu acredito também que uma fazenda vertical dentro do centro de São Paulo, por exemplo, possa gerar moradia junto com o emprego, né? A prefeitura, o governo, né? Já prepara uma estrutura onde a pessoa vá morar e vá trabalhar nas plantações no mesmo local e servir aquela população local da onde está inserida essa fazenda vertical. E esse projeto você apresentou para alguém do poder público, alguém do poder privado para que possa executar? Esse projeto foi protocolado no Ministério Público, mas como te falei também, eu acredito que naquela época não era um projeto de urgência nem de visibilidade para os governantes. Porém, eu fui chamado pelo secretário do Meio Ambiente na época, Fábio Nunes, da cidade de Santos, né? Ele se interessou muito pelo projeto. Ele fez um projeto muito bacana de uma fazenda vertical para mudas de mata nativa para reflorestamento da região, né? Santos tem um terreno onde seria o horto, né? O horto florestal deles está basicamente abandonado. É um terreno pequeno, né? Santos é uma cidade, né? A ilha de Santos é uma cidade que está bem espremida já. E nós fomos chamados para desenvolver um projeto para esse horto florestal com esse intento, né, de fazer mudas para replantio da mata nativa. Mas aí também existem problemas de politicagens no Brasil, era época de eleição, os projetos não vão para frente, no final ele deixou de ser o secretário e o projeto deve ter engavetado lá em Santos. Santos, então, foi uma das primeiras cidades que achou interessante. Aqui em São Paulo você apresentou para alguém? Não. São Paulo não teve interesse nenhum de levar o projeto adiante. Foi somente Santos mesmo, nessa esfera política, né? Tiveram alguns agricultores que entraram em contato comigo para perguntar como que é essa ideia de verticalizar a produção ou não. Então, em vez de trabalhar com edifício, com uma estrutura pronta de concreto, eu dei a opção para eles de utilizar com containers usados, né? Comprar containers usados e adaptar para esse tipo de fazenda. O que é bacana com containers é que você pode ir empilhando conforme sua necessidade. Então você pode ir crescendo sem problema nenhum. E como você acredita que as pessoas, assim, os moradores, por exemplo, da cidade de São Paulo ou de algumas outras cidades, né, como eles olhariam para esse projeto, né? Imagina trabalhar numa fazenda, né, de tantos andares, assim como a gente pôde ver nas fotos. Como você acredita que eles poderiam avaliar esse projeto? Olha, eu acredito que São Paulo já está numa tendência muito grande, né, para produtos frescos, orgânicos, né, esse tipo de produto. E uma fazenda vertical ofereceria justamente isso, né? Produtos que são colhidos na hora, descem para a venda, são vendidos, são colhidos mais, né? Então, assim, os produtos não estragam na prateleira, né? Você tá colhendo do próprio local que está vendendo, seria uma venda direto da fonte. Seria também uma solução, né, para tanta gente que precisa de moradia, precisa de emprego dentro da cidade, já ter uma inserção de moradia com emprego no mesmo local. E também a criação de renda, né, para essas pessoas, né? No caso, você acredita que esse projeto se venderia no próprio espaço ou a gente poderia fazer como acontece, né, nos mercados daqui próprios, as pessoas poderiam pegar dali e levar para outras cidades ou do interior ou para outros mercados? Olha, eu acredito que assim, cada região, né, cada região com um determinado número de habitantes poderia ter sua própria fazenda vertical. O acesso à agricultura no interior é mais fácil, né? Agora, São Paulo, os agricultores já estão vindo de um raio de 50 quilômetros para mais, para fazer a entrega dos produtos em São Paulo. Então, isso é um consumo enorme de energia, um consumo enorme, né, de combustível. Então, engloba assim tudo, né, o transporte dessa carga. Para que esse transporte, né?
para que essa perda de alimentos nesse processo, que chega a 40% normalmente, né, com tanta gente passando fome. Então resolveria bastante, entendeu? né? Resolveria, porque os agricultores poderiam continuar tendo o nicho de mercado deles, nas regiões que eles atuam, e as grandes metrópoles poderiam estar produzindo o seu próprio alimento. Bem bacana esse projeto. Rafael, você também é designer, né? E atualmente eu te sigo nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, e você postou um móvel, né? Bem bacana, que causou até euforia, né? Entre os seus amigos, entre seus seguidores. Né? Você vai criar esse projeto em larga escala, vai fazer uma linha assinada, né? A gente tem até a foto do móvel, qual foi? Eu comecei esse projeto também, eu acabei de voltar do exterior, onde tive uma experiência muito grande com diversos arquitetos, e a madeira brasileira é muito valorizada por eles, né? Em contrapartida também nós temos muita madeira provida de demolição. E eu quis realmente criar uma linha de imóveis, né? Na verdade eu estou criando ainda, eu estou iniciando protótipos, fazendo testes, que provenham de soluções ou sustentáveis, ou ecológicas, ou, né, mesmo do lixo, né? Peças que você não tem mais utilização e você pega e você cria. Então para mim está sendo muito bacana. Né? É um projeto que não é fácil, é um projeto que exige muito de você, né? Pesquisa de produto, pesquisa de formas, né? E a minha ideia principal é criar o quê? Criar uns móveis contemporâneos com a utilização, né, de material reciclado. Muito bacana. Como você enxerga assim o mercado do design no Brasil? Você acredita que o menos é mais? Olha, eu acredito que menos é mais até o momento que você não perde o conforto, né? Acredito que o país é um país tropical, rico em culturas, né? Eu acredito que cada caso é um caso para ser pensado e cada pessoa também é diferente, né? O menos o mais foi muito importante para uma época, né, onde tudo era muito, e foi mostrado que não, foi mostrado, olha, você pode ser chique com menos, olha, você pode ter menos, não precisa ostentar, né? Mas eu acredito assim, que tem muitos profissionais que exageram, fica muito vazio, fica muito frio também. Então esse menos é mais tem que ter um equilíbrio, um balanço. É nisso que eu acredito. Bacana, você também acaba, né, contribuindo até para a parte, né, de interiores, né, dos seus projetos aí arquitetônicos. Com certeza, né, Rodrigo? Com certeza. Rafael, seguinte, esse design, né, normalmente que você desenvolve aí, como você desenvolveu esse móvel, como que ele chama, na verdade, esse móvel e onde eu encontro ele? Olha, esse móvel, ele chama Banco W, tá? Me baseei na forma do W, da letra W, para fazer esse móvel. Esse móvel não está disponível no mercado ainda, nós estamos em fase de testes ainda. Eu sou uma pessoa que gosto, né, de cuidar muito, de ver nos mínimos detalhes cada coisa que eu faço. Então, logo mais estará nas lojas, estará sendo fornecido, né, para o público final e vai ser avisado também pelas mídias, pelas redes sociais, assim que estiver pronto. Bacana. Rafael, agradeço sua presença aqui com a gente, né? Gostaria até, né, que você é uma pessoa bem bacana aí, né? Precisa voltar aqui para falar um pouco mais dos seus projetos, né? E gostaria também de deixar suas considerações finais. Legal, Rodrigo. Eu agradeço muito a você também por essa oportunidade de estar aqui falando, né? Podendo falar um pouco das minhas experiências, do que eu estou fazendo, do que eu fiz com uma fazenda vertical. Já que você fez o convite, eu volto quando eu for chamado também. É sempre um prazer estar aqui, né, ao seu lado também sendo entrevistado. Obrigado a todos. Boa tarde.
Muito obrigado, eu também agradeço a todos que nos assistiram. A gente vai assistir um vídeo super bacana agora, gravado pelo Maurício Patrocínio pra gente, né? O nosso Em Conexão, vai discutir a felicidade com a gente e até o próximo programa. Olá, Maurício Patrocínio, discutindo a felicidade. Que bom estar aqui com você com mais uma forma da gente estar junto, discutindo a felicidade, entendendo o que é essa tal felicidade que a gente tanto busca. Primeiro de tudo, é importante a gente discutir um pouco os motivos que fazem as pessoas felizes. Os meus motivos que me fazem feliz, muito provavelmente, são diferentes dos motivos que te fazem felizes. Logo, a felicidade é algo individual. Ela é uma coisa dinâmica, porque o que me faz feliz hoje, muito provavelmente, não é o que me fazia feliz ontem, e muito provavelmente o que não me fará feliz amanhã. É algo que pode ser utilizado apenas em primeira pessoa, porque você jamais pode afirmar com toda segurança que tal pessoa é feliz. Você é a única pessoa que vai poder um dia dizer, eu sou feliz. E para isso é importante que a gente vá entendendo essa dinâmica dessa jornada chamada vida. É muito curioso porque a gente busca tanto felicidade como algo concreto, como algo material, como algo que dependa de alguém ou de uma determinada situação. E eu acredito muito que a felicidade está aqui dentro da gente. Um dos primeiros grandes passos que eu acredito importantes para que você possa buscar a sua felicidade é você entender o seu propósito, o porquê é que você está aqui. Eu não acredito que a gente está aqui simplesmente de passagem. E independente de crença, eu acredito que é importante a gente ter um propósito, a gente acreditar que a gente tem algo maior a realizar do que simplesmente viver ou até sobreviver. A partir do momento que a gente identifica um propósito legítimo, a gente passa a perseguir uma evolução constante para que a gente cumpra aquele propósito. O meu propósito, por exemplo, ele está completamente relacionado a esse projeto. Eu identifiquei quando era pequeno que o meu propósito era ajudar as pessoas a serem mais felizes. Assim como você que está assistindo esse vídeo, é poder ajudar você a ser mais feliz de alguma maneira. Uma experiência de vida minha, uma experiência de vida de alguém que está do meu lado, ela não terá valido a pena se não for para ajudar alguém a poder evitar os mesmos erros, a viver de uma maneira melhor. Então esse é o meu propósito. Qual é o teu propósito? Você já pensou em algum momento o porquê é que você está aqui nesse planeta? Qual é o teu propósito? Quando você chegar lá, no final, que é a única certeza que a gente tem, no teu último suspiro, e você puder, como dizem, fazer um clipe da tua vida, olhar para trás e ver tudo aquilo que você realizou. O que é que você vai ter pensado? Eu te convido a dar esse primeiro passo na busca da felicidade, identificando o teu propósito. Um outro aspecto muito importante é você identificar os teus valores e princípios. Muito da infelicidade é trazido por conta da pessoa não conhecer os seus valores, da pessoa...